Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Então, já acompanho o vídeo com o conteúdo, assim como auxílio do livro didático de vocês, para ter aí a base de todo o conhecimento no qual foi construído o vídeo. Depois, vocês têm atividade sobre o conteúdo em seguida. Então, não deixem aí de fazer a atividade proposta. Em caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer. Então, vamos ou bora para a aula de ciências? Oi, turma do 9º ano, tudo bem com vocês? Vamos dando sequência aos nossos conteúdos da disciplina de ciências. E a gente vai tratar sobre a evolução da espécie humana. Como é que a gente sabe que a espécie humana evoluiu? Foram encontrados, fósseis que conservou geneticamente os materiais, DNA, cromossomos, que, quando catalogados, dá para associar esses cromossomos à espécie humana, pela quantidade de cromossomos identificados nesse material genético que foi conservado. Então, são inúmeras hipóteses que foram desenvolvidas sobre o surgimento da evolução da espécie humana. E as pesquisas elas têm revelado a existência de seres com muitas características semelhantes às do ser humano atual. Pode ter coexistido, no caso, em várias regiões do nosso planeta Terra ao longo do tempo e também da evolução. E com base na análise dos fósseis, é possível verificar registros da existência dos australopitecos, datados já de 2,5 a 3,9 milhões de anos. E as espécies de australopitecos possuíam características mescladas entre o humano e o macaco, chimpanzé, no caso, e que eles tinham a face parecida com os chimpanzés, mas podiam se locomover com os dois membros, no caso com os pés, e tinha a postura já ereta como nós. E por outro lado, tinha braços longos que permitia que eles pudessem escalar, subir em árvores. Acredita-se também que eles tinham uma dieta com base na alimentação dos chimpanzés, onívora, mas também com base em vegetais, ou seja, se alimentava mais de vegetais do que de carnes. E atualmente os estudos apontam que os australopitecos deram origem à linhagem Homo. E as espécies mais próximas do ser humano atual é o Homo sapiens, e também as mais conhecidas são Homo habilis, Homo erectus e Homo neanderthalensis. Então, Homo habilis, que significa homem, em português, homem habilidoso, que surgiu possivelmente há 2,1 milhões de anos e viveu até 1,5 milhões de anos atrás. Ele fabricava seus próprios instrumentos, como facas, pedras e caçava, e tinha em média de 1 a 1,35 metros de altura. O Homo erectus, que significa homem em pé, isto é, ele tinha a coluna vertebral ereta e possivelmente surgiu por volta de 1,5 milhões de anos atrás. E estudos recentes indicam que sua extinção, na verdade, pode ter ocorrido há cerca de 143 mil anos. Essa foi a primeira espécie a ter proporções corporais parecidas com a do ser humano atual, com pernas longas e braços curtos, em comparação ao torso. O Homo neanderthalensis, também chamado de Homo de Neandertal, atualmente os fósseis mais antigos de neandertais na Europa são datados de 430 mil anos. Tinham o corpo robusto, habilidosos, construíram e utilizaram diversas ferramentas complexas, diferente do Homo habilis. Então, ele já tinha uma complexidade maior de fazer ferramentas, de também construir objetos, assim como usar símbolos. Eles se protegiam do frio, fazendo fogueiras no interior das cavernas e realizavam também rituais de funerais, como no período em que morria alguém. Acredita-se também que o Homo neanderthalense tenha convivido com a nossa espécie, que é o Homo sapiens, e que a interação entre as duas espécies possa ter causado a extinção do caso da primeira, ou seja, o convívio entre o Homo neanderthalensis com Homo sapiens tenha causado a extinção
do Homo neanderthalensis. Em 2011, a população da espécie humana alcançou aí a marca de 7 bilhões de pessoas. O Homo sapiens, que significa homem inteligente, que é da espécie atual, né, a qual nós, seres humanos, pertencemos, e que tem aí um cálculo que tenha surgido há 300 milhões de anos. E a gente não pode deixar de enfatizar que o ser humano ele não é descendente diretamente do macaco, embora exista uma representação nos livros, na internet, em vários meios, revistas, de que o homem está associado, a espécie humana está associada diretamente aos chimpanzés, como eles tivessem evoluído desses. E a gente sabe que não, eles têm um ancestral comum que deu aí a linhagem humana e também dos macacos, porque senão a gente nasceria na forma de macaco e evoluiria até chegar a ser humano, e não é assim que acontece. E os hominídeos passaram por milhões de anos de evolução e foram influenciados também pelo ambiente e que se desenvolveram quanto pela competição com outras espécies. E ao longo da evolução, diferentes espécies humanas chegaram a existir no mesmo período, na mesma época. Em relação ao caminho percorrido pelos nossos antepassados na Terra, existe uma hipótese, né, pelos cientistas que o Homo sapiens surgiu na região do planeta que hoje corresponde ao continente africano e que ele tinha realizado várias migrações, percorrendo, povoando diversas regiões. No entanto, existem outras hipóteses com relação à evolução multirregional, com populações regionais que tinham evoluído lentamente até, no caso, da formação dos homens modernos. Raça ou etnia. Aqui a gente vai destacar que dentro da espécie humana não existe essa questão do termo raça. Esse termo raça faz uma ligação com questões de poder, tá? É uma relação com o poder que foi criado diante as sociedades durante muito tempo. A gente usa o termo raça para animais como cachorro, gato, bois e assim sucessivamente. Mas dentro da espécie humana, o conceito de raça não é algo biológico. Então, a gente tem que usar o termo corretamente quando está falando dessas palavras, desses conceitos, que em relação à espécie humana deve ficar claro que a variabilidade genética observada não está associada à diferença genética significativa entre os seres humanos de etnias ou povos diferentes. Ou seja, o termo raça não tem suporte científico para ser usado para diferenciar fenótipos. Então, a gente vai ver aqui que, no caso de raça, como eu falei para vocês, está ligada a algo de poder, que foi dado há muito tempo, foi construído socialmente, é um termo usado socialmente, que não é dado pela natureza, né, a espécie humana. Então, por muito tempo foi perpetuada a ideia de a raça pura, raça superior, raça inferior, para pessoas de pele, coloração de peles diferentes. E isso é trabalhado, essa questão de raça, é usado esse termo de raça em conferências, em palestras, para mostrar o preconceito que existe por trás desse termo. Porque é como essa questão da raça inferior, raça superior, é como um branco ele fosse superior à raça negra, que não é, né? Não existe essa questão de melhor do que o outro por questões de coloração de pele. A gente pode usar muito o termo etnia, porque, de acordo com a cultura, alguns grupos de pessoas, de sociedade que é construída, ela pode se identificar com a etnia, com o aspecto cultural daquele povo. Então, a gente tem a etnia indígena, que aí faz parte da cultura indígena, tá certo? Então, a gente tem que buscar, né, conhecer para não tratar essas palavras como fossem normais e também de usar do preconceito, né? A gente tem que ser contra
o preconceito e não a favor de termos que leve a gente propagar isso, tá bom? Os termos biotecnologia e biodiversidade. Quando a gente fala de biotecnologia, vida com tecnologia, qual a associação entre esses termos, que para nós dá a impressão de ser algo muito novo, recente, quando a gente lê, quando a gente assiste ou escuta, mas é um termo já antigo, que trata-se do aspecto de usar seres vivos em prol de tirar algum proveito para o ser humano, para a espécie humana, como no caso acontece com os fungos, e que é pega fungos para a produção de pães, vinhos, cervejas, que faz parte da biotecnologia, fazer esse trabalho. E nessa área de biotecnologia, várias pesquisas vêm avançando de forma significativa nos últimos anos, como é o caso da engenharia genética, que tem a técnica de manipulação do material genético dos seres vivos, que até pouco tempo parecia impossível que isso fosse capaz de acontecer, que ela pode silenciar um gene de um parasita nocivo aos seres humanos ou adicionar também genes de características do seu interesse para a produção, por exemplo, de vitaminas ou nutrientes em alimentos que a gente cultiva, plantas, animais e micro-organismos nos quais foram introduzidos ou removidos segmentos de DNA, eles são denominados de organismos geneticamente modificados, OGM. E quando essa alteração é feita pela inserção de segmentos de DNA de outro ser vivo, de outro organismo, no novo organismo, é o que forma o transgênico. E aí a gente tem que refletir que nem o transgênico vai ser sempre aquele que vai estar recebendo, vai estar sendo inserido num ser vivo, um DNA que foi retirado de outro ser vivo, tá? O transgênico, ele é classificado por conta disso, por receber DNA de outro ser vivo, segmentos de DNA de outro ser vivo. Já os organismos modificados, organismos geneticamente modificados, os OGM, eles não recebem, nem sempre eles vão receber um gene. Então, por eles não ter recebido um gene, ele não é um transgênico. Ele é só um transgênico quando ele recebe, é inserido um DNA no novo indivíduo proveniente de outro ser vivo. E um transgênico mais conhecido aqui no Brasil é um alimento, né? Um alimento que é a soja transgênica, que foi inserida nela DNA de uma bactéria, pois existia uma bactéria muito resistente a um herbicida que era utilizada para combater ervas daninhas. Então foi introduzida essa bactéria, genes dessa bactéria no caso, na soja, para poder assim conter a produção das ervas daninhas. E os alimentos transgênicos, existe uma discussão em torno deles, do que pode ser prejudicial e do que pode trazer de benefícios. Por exemplo, a gente pode citar que eles podem ser tidos como alimentos mais ricos em nutrientes, enfraquecidos de patógenos e parasitas, mas já tem a questão de que, ao ser colocado herbicidas em alguns sementes, solo, pode desencadear prejuízos para a saúde. A perda de biodiversidade, já que afeta no equilíbrio ecológico, riscos à saúde, pois há estudos, no caso, que garantam que o consumo desses alimentos provoca algum tipo de problema de saúde. A gente vai ver aspectos relacionados à clonagem, que é quando há a formação de cópias idênticas a um ser vivo original que formou esses clones. Esse processo ele pode acontecer de forma
natural, como ocorre com os gêmeos univeterinos, ou de forma artificial, que é o que a gente vai ver agora com relação à diferenciação desse aspecto de clonagem artificial. A gente tem a clonagem artificial reprodutiva e tem a terapêutica. A clonagem reprodutiva, o núcleo de uma célula adulta, ela vai ser clonada e é separado, introduzindo um ovócito anucleado, ou seja, sem núcleo, portanto, sem DNA. E depois, o embrião é implantado em um útero para gerar o clone. Já a clonagem terapêutica não tem como objetivo gerar clones, e sim tecidos para ajudar indivíduos com funções comprometidas. O procedimento inicial é o mesmo, vai colocar um núcleo de uma célula em um outro óvulo anucleado, ou seja, sem núcleo, e após algumas divisões, essas células serão manipuladas em laboratório para gerar tecido específico que o doador ele precisa. E como o material genético é idêntico ao desse doador, a rejeição vai ser zero. A gente vai ter também a clonagem em plantas, e que a gente chama de clonagem em plantas in vitro, que ocorre por micropropagação, também conhecida por propagação in vitro. A gente também vai ver que existe processo de clonagem em plantas, que é conhecida por micropropagação ou por propagação in vitro ou clonagem de plantas, que permite a propagação em larga escala de plantas sadias, conservando as mesmas características da planta mãe. Muitas vezes a propagação assexuada conveccional é um processo muito lento e apresenta riscos de disseminação de doenças e pragas no indivíduo que vai ser formado. E a técnica de micropropagação consiste basicamente em cultivar em ambiente asséptico em laboratório segmentos das plantas, gemas, ápices caulinares, meristemas, fragmentos de folhas e raízes, como outras, e são colocados em frascos específicos contendo um meio nutritivo adequado que vai proporcionar a produção, no caso, de milhares de plantas idênticas à mãe. E a clonagem e a biodiversidade, se a gente for analisar, a clonagem ela pode prejudicar na biodiversidade, porque vai acabar reduzindo a variabilidade, a variação genética entre os seres vivos, mas ela apresenta uma alternativa de solução para salvar algumas espécies de seres vivos que estão em extinção. Então, a gente vai ver aí que existe um lado positivo nesse procedimento de clonagem, como um lado negativo, né? Porque a clonagem ela vai reduzir a variabilidade genética, mas, em contrapartida, pode trazer a solução, ou possível solução, para algumas espécies não entrarem em extinção. Bom, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto. Leiam, releiam os conceitos para também assim entender melhor. Anote as curiosidades. E caso de alguma informação a mais, eu estou disponível para esclarecer, como dúvidas de atividade. Bons estudos. Não esqueça de manter o distanciamento social, fazer uso de máscara e higienização das mãos. Um abraço e se cuidem.